convidá-los a abrirem suas Bíblias no começo da sua Bíblia, o livro de Segundas Crônicas. Segundas Crônicas, capítulo 5. Segundas Crônicas, capítulo 5, a partir do verso 13. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez. A nossa vida é uma vida de gratidão em todo o tempo, pela oportunidade que o Senhor dá de nós refletirmos mais uma vez no texto da Tua Palavra e aprendermos com o Senhor e sermos inspirados pelo Senhor e sermos desafiados a viver uma vida que agrade o Teu coração. Obrigado pela presença de cada família representada aqui, de cada irmão, cada irmã, cada filho, filha do Senhor, aqueles que nos visitam nessa noite, aqueles que estão prestando culto através das redes sociais, talvez tão distante daqui, Pai, mas que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um de nós da mesma forma, e que seja o Teu Espírito que tem liberdade no nosso meio. Dá-nos inspiração, dá-nos ousadia, dá-nos entendimento para tudo aquilo que vamos ouvir hoje aqui, Pai. E que, mais uma vez, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Tem misericórdia e nos dá uma noite ainda mais linda a partir desse momento, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto que nós vamos ler agora, é importante termos uma visão panorâmica do que nós vamos ler aqui. Nesse momento, Salomão, filho do rei Davi, ele está prestes a realizar o sonho que primeiro nasceu no coração do pai dele, nasceu no coração de Davi. E Deus disse a Davi, baseado no sonho que Davi disse a Deus que tinha, e esse sonho era construir um templo onde Deus pudesse ser representado de forma definitiva no meio do povo de Israel. Porque até aqueles dias, Deus era representado, a sua presença era representada pela Arca da Aliança, onde continham as placas dos mandamentos aos quais Moisés entregou ao povo. E aquela arca, ela caminhou durante os 40 anos no deserto, de forma itinerante. E chegou um ponto ao coração de Davi, que Davi disse: Senhor, nós não queremos estar mais peregrinando. Eu sei que o Senhor tem um propósito para que nós possamos ser estabelecidos sobre essa terra como um povo que o Senhor escolheu para que daqui se espalhasse o Teu grande amor por toda a terra. E eu gostaria de construir um templo em gratidão ao Senhor. Interessante que nós sempre lembramos, né? Olha, diferentemente do Antigo Testamento, no Novo Testamento nós temos um entendimento, temos uma noção diferente do que é igreja do Senhor, o que é templo, né? Templo hoje a gente entende como templo do Espírito Santo, eu e você. Deus habita em nós. A palavra de Deus nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, Ele não habita em
em paredes, né? Mas é interessante que esse entendimento já acontecia tanto na visão de Davi como na visão de Salomão, seu filho. Em dado momento, o próprio Salomão diz, no capítulo 5 ainda, ele diz: olha, como eu posso querer construir uma casa para o Deus eterno, se os próprios céus não conseguem conter a sua majestade, a sua presença? Então como eu posso colocá-lo dentro de um templo? Mas esse templo é um lugar onde nós poderemos oferecer as nossas ofertas, onde nós poderemos queimar o incenso que celebra a presença do Senhor no meio de Israel. Ou seja, ele já tinha uma consciência clara de que Deus é muito maior do que essas paredes aqui. Nós temos aqui uma casa de oração, nós temos aqui a chamada igreja local, mas Deus é muito maior do que essa casa. Deus não está simplesmente dentro dessa casa. Deus está aqui quando nós estamos aqui, porque eu e você somos o novo templo do Espírito. Mas quando nós saímos daqui, Ele nos acompanha. Deus está onde a sua igreja está. É isso que é importante lembrar. Mas aí, nesse momento, Davi pede a Deus para ele realizar esse sonho de construir um templo, e Deus diz: Davi, eu vou dar um filho a você, e esse filho é que vai construir esse templo. Não sabemos muitos detalhes a respeito do porquê, exatamente do porquê que Deus não permitiu que Davi construísse o templo. E não carece agora nós caminharmos por essa trilha. Mas importante que nesse momento a promessa se cumpre. A promessa de Deus que daria um filho a Davi, e que esse filho construiria esse templo e ofereceria esse templo, esse lugar, para que Deus pudesse receber as ofertas, os sacrifícios, tudo aquilo que representava no meio de Israel, de forma definitiva, a presença de Deus. Representava a presença de Deus. E agora Salomão chega a esse momento. Depois de fazer uma grande convocação de homens que pudessem estar trabalhando, de arrecadar todo o material necessário. E se você ler o capítulo 4, capítulo 5, são muitos materiais, ouro, prata. Ele ofereceu o melhor que poderia ser construído naquela época em atitude de adoração ao Senhor. E ele faz aqui algumas afirmações que eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos, durante esse mês passado e o início desse mês, hoje, fazendo a última mensagem de uma série de reflexões sobre dedicação. Dedicação nas suas mais vastas possibilidades. E hoje eu quero falar sobre a dedicação de um novo templo. Da mesma forma que Salomão dedicou esse novo templo, eu e você somos hoje o templo do Senhor, e estamos aqui para dedicar essa vida, dedicar os nossos dons, talentos, a nossa vida verdadeiramente ao Senhor. E Salomão, eu vou ler 2 Crônicas, capítulo 6, apenas um trecho do capítulo 6, de 12 a 14, e depois nós voltamos para o capítulo 5. Veja no capítulo 6, de 12 a 14, o que acontece primeiro. 6, de 12 a 14. Diz assim o texto: Depois, Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento e de largura, e 1,35 metros de altura, no centro do pátio externo. Isso daqui era o momento antes da dedicação do templo. Salomão estava se posicionando diante de toda a reunião do povo para poder definitivamente oferecer o templo. E diz assim: ele ficou de pé na plataforma, depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra.
tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Agora, segundo as Crônicas, capítulo 5, você volta um pouquinho, versos 13 e 14, e diz o que aconteceu logo após essa oração, a dedicação do templo. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram. Olha, era uma canção isso aqui. Olha o desafio para nós que hoje amamos a música, né? Olha o desafio. Ele diz que eles musicaram esse poema. Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam sequer levantar as frontes e desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Aleluia! Nosso texto, ele relata de forma emocionante a dedicação do templo de Salomão. O templo foi o cumprimento de uma promessa feita por Deus ao rei Davi. Davi queria construir uma morada permanente para a Arca da Aliança, que representava a presença permanente do Deus eterno no meio do seu povo. E Deus prometeu a Davi que lhe daria um filho que faria isso. Construiria um magnífico templo para o Senhor. E esse filho foi Salomão. À medida que entramos no capítulo 5 de 2 Crônicas, o templo está concluído. E os preparativos estão sendo feitos para a sua dedicação. Salomão ordena que todos os objetos sagrados de seu pai, Davi, bem como os instrumentos a serem utilizados no serviço do templo, sejam retirados da tenda e levados para o seu novo lugar no templo. Vocês lembram que eu disse aqui que antes do templo, a Arca da Aliança, ela caminhava com o tabernáculo, não é? Com a tenda do encontro. Então era desmontado e montado sempre que precisava sair daquele lugar. E isso foram 40 anos caminhando dessa forma. Então chega naquele dia, ele determina para os levitas, que eram a família, a tribo responsável por todo o serviço de adoração ao Senhor. Ali nos levitas estavam os guardas do tabernáculo, estavam os carregadores, estavam os instrumentistas, os cantores, os sacerdotes, todos eles que faziam parte da família de Levi, ou da tribo de Levi. E ele determina para aquela tribo, agora tragam tudo que se usava lá no tabernáculo, na tenda do encontro, tragam tudo que meu pai preparou, para que nós possamos colocar agora definitivamente no templo do Senhor. Então, esse é o momento da dedicação. Esta é uma ocasião especial. Israel nunca tinha conhecido um lugar fixo de culto ao Senhor, até aquele momento. Conhecia apenas a tenda do encontro, ou chamada também de tabernáculo. Aquela tenda era um lembrete constante da presença e da providência de Deus durante todos aqueles anos no deserto. Mas agora estava na hora de mudar aquilo. Estava na hora de fincar definitivamente no meio da terra prometida, ali em Jerusalém, o templo. E dizer: o Senhor é conosco, agora não precisamos mais ser peregrinos. Nós somos um povo onde Ele está plantado no nosso meio e tem ministrado a nós. Esse era o momento da dedicação. E eu queria discutir com vocês aqui algumas coisas que chamam a atenção nesse texto para mim. Certamente, se você ler, Deus vai trazer outras coisas à sua mente, vão saltar novas informações, novas coisas que surpreenderão você. Mas uma coisa que chama a atenção é o seguinte, filho: quando é que Deus enche o templo da gente? Da forma que ele fez aqui, o texto diz que quando Salomão fez a oração de dedicação, ali diante de todo Israel, diz que a presença de Deus foi percebida porque uma fumaça densa invadiu aquele templo. Foi algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Aquilo deve ter sido impactante. Talvez hoje você ainda seja uma pessoa
que experimenta ou gostaria de estar experimentando todos os dias a presença de Deus como uma fumaça densa, né? Tem gente que gosta e que espera que Deus se manifeste através de eventos miraculosos, eventos grandiosos, como ele fazia no Antigo Testamento. Tem gente que, para perceber a presença de Deus, precisa haver um verdadeiro ribuliço aonde ele está. As coisas precisam sair do lugar, né? O chão precisa tremer, as coisas precisam ser surpreendentes. Às vezes não basta o silêncio. Às vezes não basta pairar a paz que excede todo entendimento para você perceber que Deus está no nosso meio. Sabe, filhos, do jeito que estamos aqui, em silêncio, eu vejo Deus agindo na vida de cada um de vocês. Mas tem gente que ainda espera a coisa mais sobrenatural do que isso, não é? O Antigo Testamento, Deus se manifestava de forma, muitas vezes, que abalava mesmo. Estão lembrados de Moisés, quando ele tem um contato direto com Deus na sarça ardente? Você já imaginou aquilo? Você chegar num lugar, está descansando no lugar, final de tarde, e de repente um arbusto começa a queimar, só que as folhas não se queimam, elas continuam verdes e pegando fogo, e ele se assusta com aquilo. E aí ele ouve de forma também sobrenatural, como uma voz de trovão, diz o texto, Deus dizer: Moisés, presta atenção, em primeiro lugar, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Eu sou e estou diante de você. Você já pensou um negócio desse? É algo que nos abala, né? Mexe com a estrutura de qualquer um. Mas Deus também se manifesta, ainda no Antigo Testamento, como ele se manifestou para Elias. Quando Elias, depois de uma situação de grande batalha contra os adoradores de Baal, Jezabel diz: você, da mesma forma, Elias, manda um recado para ele. Ela nem disse pessoalmente, ela mandou um recado para ele. Da mesma forma que você dizimou os adoradores de Baal, ainda hoje você vai perder a sua vida ao fio da espada. E aí Elias corre, né? E aí alguns até dizem: olha, está vendo aí como é que é a palavra da mulher? O negócio é sério. Entendeu? Elias dizimou 400 homens, mas bastou uma mulher dizer: vou pegar você, e Elias desaparece dali, não é? Salvo todos os limites, resguardando todos os limites, mas ele desaparece dali, e ele se esconde, diz o texto que ele se esconde dentro de uma caverna, e diz que ele foi cuidado por Deus durante aquele tempo, através de pássaros que levavam comida, ele tinha água, ele tinha o que necessitava para estar naqueles momentos ali, naquela caverna. Mas aquilo tinha um propósito, não era simplesmente se esconder de Jezabel, tinha um propósito ali. E aí diz o texto que naquele momento houve um grande estrondo, mas Deus não estava naquele estrondo. E houve uma grande tempestade, e Deus não estava na tempestade. Houve fogo, e Deus não estava no fogo. Mas uma brisa suave passa diante de Elias, e ali Deus estava. Olha, no próprio Antigo Testamento, nós temos as duas formas de Deus se manifestar para o seu povo. Mas hoje, a gente ainda espera formas miraculosas, formas que espantem as pessoas para que Deus se manifeste. Você sabe aquela história daquele lema que diz: tem gente que hoje caminha atrás de igreja após igreja, buscando se encorajar e se inspirar através de testemunhos de outras pessoas. E esquece que o que mais inspira você é o seu próprio testemunho. É a sua intimidade com Deus que vai fazer você crescer.
A gente ouvir um testemunho é bom. Mas, filhos, ao invés de pular de igreja em igreja, ouvindo o testemunho de outras pessoas, ou de estar no YouTube o tempo todo atrás de testemunho, atrás de coisas miraculosas, basta você estar no seu quarto de oração e pedindo a Deus que Ele continue fazendo a obra que Ele começou, que Ele termine a obra que Ele começou, transformando a sua vida, porque o maior de todos os milagres é a transformação do caráter do homem, a transformação do caráter da mulher. Porque com um homem ou uma mulher de caráter transformado, coisas sobrenaturais acontecerão. Você não vai ver talvez o chão tremer, mas você vai ver um filho chorar, porque você vai aprender a pedir perdão para o filho que você tanto machucou. Você pode não ver um estrondo tremendo sobre a terra, mas você vai ouvir uma mulher dizendo: filho, era tudo que eu esperava você chegar para mim e dizer: eu amo você. Você pode talvez não ver uma grande tempestade, mas você vai ver uma calmaria quando você procurar restaurar os relacionamentos quebrados da sua vida e ver pessoas dizendo: eu também esperava por esse momento para conversar com você e te dar um abraço e dizer: você é especial para mim. Deus age de forma sobrenatural, filhos, sabe? A gente às vezes espera Deus se manifestar quando Ele faz uma cura surpreendente, e Ele pode fazer, Ele é Deus. Eu estou falando de Deus. Ele faz o que Ele quiser. Mas a maior cura, como eu digo a vocês, é a cura da alma. A maior cura é a cura que transforma valores e conceitos completamente egoísticos por valores e conceitos do reino dos céus. Eu ontem, pela manhã, estava num concílio de pastores, ou seja, um exame para novos pastores. 2 candidatos estavam se colocando diante do Senhor e sendo avaliados por um grupo de examinadores, ou por um examinador e um grupo de pastores. E eu estava lá, naquele momento, ajudando ali aqueles 2 novos colegas, que eles foram aprovados, graças a Deus. E naquele momento eu pude rever um casal muito especial para mim. Eles estão fazendo parte desta congregação, desta igreja que eu fui ontem à noite, e é um casal que são os pais de um jovem que eu já falei sobre a vida dele aqui. Os pais de um menino chamado Júnior, e que eu disse que fez parte da minha juventude, começando aqui nessa igreja, e depois caminhando por vários anos. E o Júnior, ele participava conosco em um grupo evangelístico, um grupo de música evangelística, uma banda, o chamado Grupo Solos. E o Júnior era o nosso guitarrista. E o Júnior, aos 32 anos de idade, se não me engano, 32, 33 anos de idade, o Júnior foi levado aos céus, foi promovido. Ele tinha um câncer, e Deus o levou. E aí, o Senhor deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eu pude me lembrar do Júnior, porque o Júnior me deu uma das maiores lições a respeito do que Deus faz quando Ele habita na vida de uma pessoa. Aos 30 e poucos anos de idade, com 3 filhos na época, 3 filhos, né? E eu vi Júnior, a última visita que eu fiz ao Júnior, eu acho que uma semana, ou pouco menos de uma semana antes dele falecer, o Júnior me disse: Joésio, olha, fica tranquilo, eu sei que você veio aqui falar comigo, e todos vêm para me consolar, mas olha, eu agradeço, mas eu queria que você soubesse o seguinte: eu não estou triste, não. Eu não estou triste. A única coisa que às vezes eu baixo a cabeça um pouquinho é por causa desse filho. E ele estava na sala junto conosco, o seu filhinho estava engatinhando ainda. A única coisa que eu fico um pouco assim, cabeça baixa às vezes, é que eu quero pegar ele no colo e eu não tenho mais força para pegar ele. Mas tirando isso, eu sou muito feliz. Porque eu sei que Deus, se quiser me curar, essas foram as últimas palavras dele para mim. Se Deus quiser me curar, Ele me cura agora. Mas se Ele não quiser me curar, Ele continua sendo meu Deus, e eu sei o Deus em quem tenho crido, eu sei para onde eu vou. Filhos,
Só quem é templo do Espírito diz um negócio desse. Porque uma pessoa aos 30 e poucos anos de idade e ter uma intimidade com Deus tão grande assim, é esse tipo de milagre que Deus faz na nossa vida. E que às vezes as pessoas não percebem. As pessoas querem ver pessoas sendo ressuscitadas. Isso vira manchete, não é? Homem estava no necrotério e levantou, está tudo bem. Que grande milagre. Mas o Júnior estava quietinho na casa dele. E ele foi um grande milagre na minha vida. Ele me inspira a continuar crendo e celebrando e agradecendo ao Deus eterno. Porque ele transforma conceitos e valores. Ele transformou os conceitos do Júnior do que é vida verdadeira. Ele transformou esses conceitos. O que é vida para você? O que é vida verdadeira para você? Júnior tinha uma concepção diferente, talvez, da maioria de nós aqui sobre vida. E Júnior hoje está desfrutando do que ele plantou. Ele ganhou muita gente, muitas almas para o Senhor, muitas vidas para o Senhor, aqui com o Grupo Solos, ministrando com o Grupo Solos. E ele está desfrutando disso agora no céu. E um dia a gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar no céu. Então, o que você pensa? Qual é o teu conceito de templo do Espírito? Templo onde Deus habita. Qual é o teu conceito, filho? Qual é o teu conceito, filha? Eu entendo que quando Deus é estabelecido no seu lugar de honra, Ele faz milagres. Apocalipse 3:20 diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei e ele ceará comigo. Este é o lugar de honra do Senhor. Dentro desse templo. E Ele está dizendo: abre a porta, filho, abre a porta, filha. Esse é o lugar que eu quero habitar. Enquanto eu não for Senhor, enquanto eu não sentar nesse trono que é o seu coração, são as suas vontades, o seu desejo, enquanto eu não sentar nesse trono, enquanto seus conceitos e valores não se tornarem conceitos e valores do reino de Deus, você ainda não entendeu o que é vida eterna, o que é vida plena, o que é vida abundante, e você ainda não me deu o lugar devido. Ali Salomão colocou como lugar devido uma casa de oração. E Deus recebeu aquilo. Deus entendia a limitação da mente daquele povo para perceber o que é verdadeiramente Deus está no meio do seu povo. Eles tinham uma limitação de entendimento teológico para isso. E Deus, baseado no seu entendimento, Ele se manifesta e diz: eu estou no meio de vocês. Mas ao mesmo tempo, nos evangelhos, já no Novo Testamento, ele deixa claro lá em João 4:23. Eu estou à procura de verdadeiros adoradores, homens e mulheres que me adorem em espírito e em verdade. E é Jesus dizendo isso, porque o Pai é espírito e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. E você entende? Essa construção de um templo do Espírito foi se desenvolvendo ao longo dos anos, até chegar ao Novo Testamento, até chegar à igreja contemporânea, até chegar à minha vida e à sua vida. Nós somos esse templo hoje. E Deus se manifesta, Ele entende como lugar de habitação aquele que permite que Ele assente nesse trono. Porque esse trono aqui é nosso, enquanto Ele não é Senhor. Esse trono é nosso. É por isso que Ele diz: eu estou à porta, eu estou batendo. Se você quiser que eu entre, abre essa porta, deixa eu entrar, deixa eu tratar as suas vontades, que os seus sonhos primeiro nasçam no meu coração, porque aí você tem a certeza que eles serão realizados. Deixa eu entrar. Uma outra coisa que chama atenção é o seguinte, filhos. No 2 Crônicas 5, logo no verso 2, ele diz assim: então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Uma coisa que chama atenção aqui é o seguinte: os líderes de Israel estavam todos lá,
Salomão, ele em primeiro lugar chamou todos os líderes de Israel, chamou todos os cabeças das famílias de Israel e disse: olha, nós vamos dedicar um novo templo ao Senhor. O que chama para mim a atenção aqui tem a ver com nós que hoje somos liderança dentro da casa de oração. Não adianta querer dedicar um templo e nós mesmos não sermos exemplo disso. Estar presente e à frente de cada projeto, de cada ação, de cada ministério, sendo uma referência para o restante da igreja, é fundamental para que Deus se estabeleça na nossa vida e na igreja local. É fundamental, você líder, você precisa ser o primeiro. Nós olharmos para você, vocês olharem para mim e vermos homens e mulheres que nos inspiram. A liderança precisa ser a primeira a estar presente, como Salomão disse: olha, não só eu, mas todos os líderes de Israel, todos os chefes de família estejam em primeiro lugar aqui, logo cedo. Nós vamos dedicar o templo ao Senhor, mas nós líderes, precisamos ser os primeiros a estar. Tem sido dito muitas vezes que a teologia e o culto de uma comunidade são reflexo da teologia e do culto da sua liderança. Já ouviram isso? Nós pastores já ouvimos muito isso, né, Edilson? Já ouvimos muito isso. A comunidade, ela cultua e ela pensa e ela faz teologia à medida que ela vê os seus líderes cultuando e fazendo teologia saudável. Nós somos a referência. Você, professor, você, facilitador de escola bíblica, você, líder de música, líder de qualquer ministério, pastores, as pessoas olham para nós em primeiro lugar. Será que nós somos, em primeiro lugar, templos do Espírito Santo de Deus, onde ele se manifesta, onde as pessoas têm alegria, têm prazer em dizer: rapaz, eu quero caminhar junto com ele ou com ela. Eles me inspiram. São pessoas que a gente vê que sabem transmitir e sabem emanar, permitem emanar deles a graça de Deus. E eu quero estar junto dessas pessoas, eu quero aprender com essas pessoas. A comunidade reflete a sua liderança. A comunidade reflete a sua liderança. Há um elemento de grande relevância nessa afirmação. Salomão estava a ponto de dedicar a casa de oração. Ele sabia que a presença dele mesmo naquela dedicação e dos líderes de Israel demonstrariam a importância daquele momento. É importante que os membros de nossa comunidade sejam comprometidos, sim. Mas também você líder da igreja local, precisa entender que a sua presença em tudo que a sua comunidade faz, ou a sua ausência, estabelecem o padrão da fidelidade de toda a comunidade. De toda a comunidade. Uma outra coisa que chama atenção no verso 6, ainda do capítulo 5, diz: o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Isso está no verso 6. É importante que cada membro da igreja seja fiel na casa de oração, fiel à comunidade. Você nunca sabe o que é que você pode perder. E aqui eu estou falando de presença, como vocês estão aqui hoje. Sabe, alguém não está participando do culto comunitário por alguma coisa que é necessária, que é séria, é compreensível. Mas por negligência você não está celebrando ao Senhor? Não pode, isso não é compreensível. Você perde muito quando não está com seus irmãos e irmãs. Talvez uma resposta que você quer há tanto tempo, e por causa, às vezes, de uma negligência, você perde de ouvir aquilo. Você perde de ter aquela experiência com Deus. Então esteja junto. Eu sei que algumas circunstâncias são difíceis, eu entendo. Eu conheço a realidade de alguns de vocês que não podem estar sempre na casa de oração, prestando culto aqui. Eu entendo isso. Mas eu sei que muitas vezes
outras pessoas são negligentes na presença da comunidade, no culto comunitário. Isso não é bom, filhos. É aqui que a gente experimenta os mandamentos recíprocos, filho. Tem gente por aí que está dizendo que não precisa de igreja local para ser um cristão saudável. Isso não pode ser verdade. Você não pode aceitar isso, filho. A palavra de Deus nos diz nos mandamentos recíprocos: amai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros. Aconselhai-vos é exortai-vos uns aos outros, dai suporte uns aos outros. Como eu posso fazer isso se eu estou sozinho, filho? Como eu posso fazer isso se eu não estou no meio da comunidade? Uns aos outros, eu estou falando de irmãos em Cristo. Gente que está junto o tempo todo e que está vendo as necessidades, está vendo a necessidade de exortar ou de admoestar um ao outro. Eu preciso fazer parte dessa comunidade para exercitar isso, uns aos outros. Não tem como eu estar fora da casa de oração, fora da igreja local e achar que está tudo bem. Eu estou me isolando cada dia mais. E isso, filhos, é algo sério. Isso leva ao esfriamento. Isso leva à queda. Isso leva à fraqueza. Precisa estar junto dos seus irmãos e irmãs. Precisamos estar. Precisamos aconselhar uns aos outros. Precisamos dizer uns aos outros: como eu senti falta de você. É bom quando a gente sabe que alguém sentiu falta da gente, não é? Então comece a dizer também que você sentiu falta do outro. Não seja só aquele que recebe sentir sua falta. Diga também aos outros: eu senti sua falta. Porque quando você diz isso, você está dizendo: eu estive no meio do povo. Eu estava no meio do povo. A gente precisa experimentar isso, porque Deus se manifesta na igreja local também. Em cada atividade, Deus se manifesta. Os embaixadores dizendo aqui, esse momento gostoso, eles estavam com seus pais. A boa parte dos meninos estavam com os pais ontem, lá no acampamento. E pais, às vezes, que não são cristãos e que têm a oportunidade de quando vê os filhos em um meio daqueles saudável, brincando, ele diz: olha, tem alguma coisa diferente com esse grupo. Tem alguma coisa diferente. Meu filho, ele brinca de forma diferente. O que acontece aqui dentro acontece de forma diferente. Se torna um referencial. Da mesma forma, quando está lá dentro, boa parte cristã, e quando que não conhece esse amor ainda profundamente, faz algo que não é condizente com aquele ambiente, e nós como cristãos respondemos de forma dura também, da mesma forma vamos impactar aqueles pais. Agora o contrário. Olha a responsabilidade de quando somos discípulos de Jesus. Olha a responsabilidade. A gente tem que aprender a se relacionar. Estão lembrados pela manhã, conversando sobre isso? Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Como é que nós vamos agir? Aí é por isso que Jesus diz, e às vezes as pessoas brincam com esse negócio. Mas aí não tem como. Jesus diz: olha, como é que você vai agir no momento de grandes dilemas da sua vida? Se alguém pedir a sua capa, não dê só a capa não, dê a túnica também. Mas como assim? Olha, se alguém disser que precisa que você caminhe 1 milha a mais, caminhe 2 com ele. Mas olha, se tiver que bater na face esquerda, dê a direita também. Mas são coisas que Jesus diz que parecem loucura às vezes. Mas ele está ensinando para mim e para você que como discípulos dele, precisamos agir diferente. Somos diferentes. Nós somos chamados santos, e não é santo simplesmente moralmente falando. A nação santa que eu falo, não é na brincadeira com Santa Cruz não, viu? Mas a nação santa que a gente fala, é uma nação, santo no Novo Testamento é separado. É que age de forma diferente. É que pensa, que fala de forma diferente do que qualquer pessoa achava que eu iria fazer, que eu iria agir. Porque o que se espera lá fora é você levar uma bofetada e dar outra. É isso que se espera. O cristão, ele precisa dizer: olha, não vai. Eu não estou dizendo a você que você vai dizer simplesmente: rapaz, bate mais forte do outro lado. Não é isso não, filho. É você evitar isso. Houve a primeira injúria contra você, diga: olha, eu não quero discutir com você.
Não vou fazer isso, eu vou pedir a Deus sabedoria. Não vou discutir com você. Não precisa, a gente não precisa chegar nesse nível de perder o controle. Porque dentro de você e de mim tem um fruto do Espírito, uma característica de fruto do Espírito chamada domínio próprio. Domínio próprio, equilíbrio, temperança em algumas versões. A gente tem que colocar esse negócio em prática. Entendem? Da mesma forma que a gente precisa fazer isso dentro de casa. Temperança para falar com os filhos, temperança para falar com a esposa, temperança para falar com todos que estão ao redor. É assim que a gente vai ser encontrado como homem e mulher que inspiram outros, que são verdadeiros templos do Espírito Santo de Deus. É assim. É assim. Outra coisa que chama atenção, Agostinho, nesse sentido, ele diz o seguinte: Jesus Cristo não é valorizado em todos, até que ele seja valorizado acima de tudo. Quais são os nossos valores? Quais são? Jesus é primeiro na minha vida? Se for, ele vai ser valorizado em mim, na minha família, na minha igreja. A partir da hora que a gente toma posse disso, que a gente permite que ele seja Senhor da vida da gente, a igreja vai impactar. Sabe, filhos, vai impactar. Eu estava, nesses dias, sendo confrontado com uma coisa. Vocês vão dizer, pastor, isso é brincadeira. Não, não é brincadeira não, é sério. A gente precisa pensar em como Deus age de forma sobrenatural. Eu não sei quantas pessoas já sabem, pelo menos aqui na rua ou na redondeza, que nós, a casa pastoral é aqui atrás, né? Na mesma rua aqui. E quando algumas dessas pessoas descobrem que é casa pastoral, aí acontecem umas coisas estranhas. Acontecem umas coisas estranhas. Uma delas é que a gente tem sido um berçário de cachorro. Tem gente que sabe que é casa pastoral, aí chega lá, bota o cachorrinho, né? E mais uma vez aconteceu agora, apareceu uma cadelinha morrendo, já se ultimando lá na frente de casa. Eu fiquei, meu Deus do céu, agora nem com saúde vem morrendo, né? E eu não sei o que aconteceu, eu não sei se realmente, eu não sei, pode até ter fugido de casa, mas é que a gente está tão escaldado, né, com esse negócio, que a gente acha que provavelmente deixaram ali de novo. E essa cachorrinha, eu fiquei aflito que eu fui ali para frente da casa, Dilson estava até, foi no dia do nosso pastoreio de pastores, né? E eles foram embora e eu fiquei com a cachorrinha lá na frente, né? E eles diziam, pastor, você tem que dar um jeito nisso, né? Deus, tá, como é que pode? Eu digo, filhos, vocês vão embora, ficou comigo aqui, né? Mas aí eles precisaram realmente ir embora e eu fiquei ali. E eu digo, Senhor, eu não posso deixar essa cachorra morrer aqui. E aí, de cara, vem uma vizinha nossa, querida daqui, e diz, pastor, o que foi que houve? A bichinha está morrendo. Eu digo, minha filha, eu acho que é. Eu não sei o que fazer, porque realmente eu não conheço nem onde tem os veterinários aqui, não sei de nada. E liguei para algumas meninas aqui, tem uma família aqui que ama também, né? Cachorro, tem várias famílias. E aí saíram me orientando, olha, vai até a torre, tem um lá na torre, meu filho, até a torre já morreu. Porque ela estava agonizando mesmo, estava muito ruim. E aí essa vizinha disse, olha, ali pertinho, tem um veterinário aqui. Eu digo, então, fazer o quê? Vamos botar no carro. Aí botamos no carro, levou lá, isso era meio-dia, mais ou menos, não era, filha? Meio-dia que eu cheguei lá no veterinário com um outro menino, um outro vizinho que aparece gente, olha, você quer fazer relacionamento? Cria um cachorrinho, deixa os vizinhos verem que, rapaz, aparece gente de todo lado, né? O pessoal gosta. E aí, nós fomos lá para o veterinário, saímos de lá de quase 3:30 da tarde, no veterinário. E eu aflito porque a médica disse, olha, pastor, não sei realmente o que é que pode ter acontecido, muitas coisas podem ter acontecido, como é resgate de cachorro, não é seu, pode ter sido um envenenamento pequeno, pode ter sido um atropelamento e ela está com alguma hemorragia interna,
Pode ser um monte de coisa. Vamos fazer uns exames. E fez os exames e um deles pode ser sinomose. Se for sinomose, é problema, não é? Então fez, aí não foi sinomose, e aí deu uma infecção no exame de sangue muito alta. E ela fez, olha, vamos tratar, mas tem risco de morte. Eu digo, mas vamos lá. E foi injeção, foi um monte de remédio na bichinha. E ela voltou para casa ainda completamente apagada. E aí, se você acreditar, quando deu umas 6 horas para 7 horas da noite, ela começou, levantou a cabecinha, e meia bamba. Eu digo, Sandra, está ressuscitando ali, né? E aí ela levantou devagarzinho, bamba mesmo, e rodou, daqui a pouco estava andando. Se vocês forem lá em casa, está lá ainda, filhos, não é? A casa tem mais de um pastor agora. Não sei se ela fosse pastor alemão. Mas está uma graça, e é um problema esse negócio de quando você se apaixona e pronto, né? E Sandra que está ainda administrando isso, né? Mas sabe por que eu estou contando isso tudo? Vocês não têm ideia dos comentários por causa do resgate dessa cadelinha, né? Para quem não sabe, a gente colocou um nome nela, né? Porque eu não sabia o nome dela. Era uma cachorra muito bem cuidada, ela estava bem cuidada. A médica disse, olha, é uma cachorra de casa, porque não tem um bicho, dentes perfeitos. Aí ela fez, qual o nome dela? Eu digo, eu não sei, doutora. Eu conheci agora. Não deu nem tempo de perguntar o nome dela, né? E ela já chegou morrendo. Aí ela fez, olha, bote amarela, né? Porque ela é amarelinha, né? Eu digo, amarela, né? Bote Lela. Pronto, é Lela, viu? Vocês já estão vendo? Lela está lá em casa. E Lela é uma graça. Mas os comentários, filhos, tudo isso é que eu quero dizer a você, a importância das suas atitudes, de como você enxerga cada atitude, cada situação na sua vida, sabe? Eu vi vizinhos dizerem, né, pastor, como é bom a gente ver um pastor que cuida dos animais, que tem misericórdia. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou dar agora esse cachorro? Mas você entende? A gente pensa que as pessoas não observam cada atitude sua. A gente pensa que as pessoas não observam. Elas estão atentas às suas palavras, às suas ações, à forma como você reage a cada circunstância. Eu não sei o que é que vai acontecer ainda com Lela, se ela vai permanecer aí, se vai achar um novo lar, viu? Está em adoção. Mas, se não tiver como adotar Lela, a gente vai ter que dar um jeito, né, filha? Então, eu não sei como é que vai ser. Mas tudo isso, filhos, é porque eu quero que vocês pensem que ser templo do Espírito Santo de Deus exige muito mais do que saber apresentar um culto no domingo. Isso vai valer a pena no seu trabalho. Como você reage a circunstâncias de pressão no seu trabalho. Como você reage a circunstâncias de dificuldade no seu relacionamento com seu esposo e sua esposa. Como você reage a uma provocação na sua faculdade. Como você reage a cada uma das situações em que essa sociedade dura, difícil, ela promove diante de você. Como você reage quando você sente debaixo dos seus pés o chão tremer, como disse Abacuque na sua oração. Como é que eu e você reagimos? As pessoas estão atentas olhando para nós, filhos. As pessoas estão olhando para nós. Precisamos nos policiar, porque se somos templos do Espírito Santo de Deus, precisamos pedir a Ele que nos use para a glória dEle. Vocês entendem? Parece brincadeira, né? O pastor está trazendo ilustração de uma cadelinha. Mas, filhos, eu sei o que essa cadelinha me colocou como prova. Eu sei. Mas eu sei também o quanto ela abriu de porta para eu poder ter acesso a algumas pessoas que talvez fosse mais difícil. Mas são pessoas que estão hoje com o coração aberto para uma conversa. Entendem? É assim que a gente tem que estar atento
o tempo todo. E eu quero terminar, filhos, falando sobre dedicação, sobre templo do Espírito. Uma coisa que vai chamar a atenção aqui de alguns irmãos e irmãs minhas, né? Diz que Deus recebeu naquela dedicação, Ele recebeu um louvor com alegria. Ele recebeu a música com alegria. Olha, lá no capítulo 5, versos 11 e 12, diz assim: e todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Olha, mais uma vez, a música como atitude de gratidão, não é? Agradeceram ao Senhor. Aos sons das trombetas, dos símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, e o seu amor, a sua misericórdia, dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Eu coloquei aqui, olha, o programa musical naquele dia, filhos, no dia da dedicação do templo, deve ter sido algo arrebatador. Você já imaginou, Jardel, Adriana, toda a equipe de música, o que aconteceu ali na frente? Diz que estavam celebrando e tocando com mais de 120 pessoas com clarins, com cornetas, né? Fora os símbolos, fora as harpas, as liras. Imagine aquilo, a música que soava, e diz que havia um canto, e eu imagino essa canção dizendo o tempo todo, repetindo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso sendo ministrado vez após vez, e diz que de repente aquele ambiente se tornou um ambiente onde a misericórdia, a graça de Deus manifesta como uma fumaça densa, invadiu aquele espaço. E diz que os sacerdotes que estavam ali oferecendo os sacrifícios não conseguiam mais sequer se mexer devido à presença maravilhosa de Deus. Você já imaginou aquilo? Você imaginou que lugar, que espetáculo na presença do Senhor? Sabe, filhos, o que eu entendo é que Deus espera que cada celebração nossa, cada culto comunitário nossa seja dessa forma. Nós possamos experimentar a presença de Deus de uma forma tão inspiradora, tão maravilhosa, que nós simplesmente ficamos extasiados. E a nossa reação é a contemplação. É isso que a gente espera, é isso que Deus espera de nós, na verdade. É prestarmos um culto com essa qualidade aqui. Corações transparentes, oferecendo o melhor. O que tinha ali naquela casa de oração, naquele templo, era o que tinha de melhor naquela época. Então o que tem de melhor hoje dentro de mim, quando eu tocar, quando eu tanger a minha harpa, quando eu tanger o meu violão, a minha flauta, o meu baixo, a minha bateria, a minha voz, eu tenho que oferecer o melhor. Você entende? Quando eu estiver fazendo um ensaio, me preparando para cantar no coro, para fazer a cantata, eu tenho que me esmerar ao máximo. Eu tenho que fazer o melhor ensaio que eu puder na minha vida. Eu tenho que estar com o meu instrumento afinado, com as cordas novas, cuidadas. Vocês entendem isso? O melhor que eu tenho que dar para Deus. O melhor que eu tenho. Isso é um culto que agrada o coração de Deus, porque Ele sabe quando eu faço de forma relapsa. Ele sabe quando eu estou preparando uma mensagem de forma relapsa. Ele sabe quando eu estou preparando uma música para cantar um solo de forma relapsa. Ele sabe quando eu estou preparando o meu instrumento e ensaiando de forma relapsa. Ele sabe quando eu estou neste auditório prestando um culto de forma relapsa. Ele conhece a mim e a você. Isso impede que a glória de Deus se manifeste, filhos. Isso impede, porque gera tristeza no coração de Deus. Você entende? Gera tristeza. Ele sabe que
dia está se manifestando de uma forma plena, respondendo o seu coração de todas as suas angústias. Mas você tem necessidades, você coloca diante dele, mas você não consegue ser um templo completamente dedicado a ele. É esse o problema. É esse o problema. Tem gente aqui que está sofrendo. Tem gente aqui aflito por alguma circunstância na vida, querendo de Deus uma resposta, querendo de Deus uma direção. Mas na hora que Deus diz: filho, te aproxima de mim, te disciplina no tempo de leitura da palavra comigo, te disciplina no tempo de oração e na qualidade da tua oração, te disciplina na tua sexualidade, te disciplina na tua forma de usar a internet, te disciplina na tua moral, te disciplina nos teus negócios. Faz com que eu me manifeste e que as pessoas vejam em você a minha glória, porque eu te responderei, filho. Eu te responderei, filha. Mas se não for um templo completamente dedicado, não vai acontecer. Não vai acontecer. Vai ser uma mesmice, vai ser um culto repetitivo, enfadonho, mecânico. Coloque-se diante de Deus. Coloque-se diante dele como um templo completamente aberto para que ele haja, filho. E você vai ver Deus se manifestando na sua vida e respondendo todos os seus questionamentos. Todos eles. Quer saber quando é que Deus se manifesta e enche esse templo? Quando ele tem o seu lugar de honra devolvido. Quando ele recebe o louvor legítimo. E quando é reconhecida a presença dele. Você acredita que Deus está no nosso meio, dentro de nós? Você acredita nisso? Então seja um templo em que quando o dono da casa quiser entrar, ele não precise pedir favor. Ele simplesmente abre a porta e entra. Ele não tenha resistências. Seja um homem ou uma mulher abertos para o que Deus quer para a sua vida. Em nome de Jesus. E essa também é uma forma de nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Eu queria te convidar a fazer a tua oração pessoal agora, individual, dizendo a Deus: Senhor, eu entendi o que é ser um templo do Espírito Santo, eu entendi, e eu quero ser esse templo. Eu quero que o Senhor tenha prazer em entrar no meu coração, na minha mente, determinar as minhas escolhas. Eu quero que as minhas escolhas sejam totalmente atreladas à tua vontade. Eu quero ser um homem ou uma mulher segundo o teu coração. E eu quero participar desse momento de rememoração do teu sacrifício por mim, por minha família. E eu quero ceiar com o Senhor e o Senhor comigo. Eu quero experimentar mais uma vez o sacrifício do Senhor na minha vida, derramando o seu sangue na cruz por mim, fazendo com que o seu corpo fosse crucificado ali por mim, miserável homem que sou, miserável de mulher que sou. Mas o Senhor me justificou com esse sacrifício. O Senhor fez o religare na minha vida. E hoje eu sou um homem e uma mulher que são pérolas para o Senhor. Você, mulher, você é menina dos olhos do Senhor. Ele ama você de forma muito especial. Homem, você é menino dos olhos do Senhor. Deus ama você. Faça a sua oração. Enquanto eu convido diáconos e diaconisas para me ajudarem na distribuição dos 2 elementos. Nós vamos ouvir uma canção.
enquanto distribuímos os dois elementos. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Luz e céu, teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, gemente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas. Ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, teu sangue. Mostra tua graça, do amor do Pai, prepara para nós um caminho para Ele. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos traz do pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos traz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. A igreja alvo. Queridos, eu acho sempre importante lembrar aos irmãos, amigos, aqueles que nos visitam também. Nós temos aqui a rememoração do sacrifício de Jesus na cruz por nós. E nós fazemos essa rememoração através dos símbolos colocados diante de vocês aqui. O pão, que é um símbolo, ele nem contém, nem se transforma no corpo de Cristo, mas ele simboliza o corpo de Cristo. E o suco de uva, que também não contém nem se transforma no sangue de Jesus, mas é um símbolo do sangue dele derramado na cruz por nós. E eu preciso dizer a você que essa rememoração é o que garante a nós, segundo a sua palavra na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que nós o esperemos voltar debaixo da sua graça e com esperança viva, porque ele garantiu isso para nós na sua ida. E eu gostaria de saber se em nosso meio existe alguém que está conforme a orientação bíblica, em paz com Deus, em comunhão com Deus, com os seus irmãos, e nesse momento não recebeu os dois elementos para que nós possamos levar até você. Gostaria de dar um diácono ou uma diaconisa para levar até o nosso irmão. Vamos ficar todos em pé nesse momento, em reverência à palavra de Deus que vamos ler agora, e a esse momento
esse memorial. Diz assim a palavra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que beberem e sempre que comerem e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É dessa forma que nós entendemos o momento do memorial, a celebração da ceia do Senhor. E eu quero convidar nesse momento a nossa irmã e diácona Elide. Você pode fazer essa oração de gratidão a Deus por esse momento? Senhor, segura aí. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de fazer este ato em memória de ti e cientizarmos de que o teu sofrimento foi só para a nossa salvação. Obrigada por tudo, abençoe essa igreja, o trabalho do pastor, e que todos nós vimos aqui para a igreja para te louvar e te adorar de todo o nosso coração. Te agradecemos por tudo, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Comamos e bebamos dele todos. Amém. Podeis sentar, queridos. Queridos, nós chegamos ao final do nosso culto comunitário. E eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês que nos visitaram nessa noite. Que Deus os abençoe. Que Deus tenha falado aos seus corações. E se porventura uma decisão clara hoje Deus colocou diante de você, e existe um desejo de fazer parte desta família e ser um adorador do Senhor, e fazer convicção, se tornando a cada dia um templo do Espírito, você tem liberdade de aonde você está sair nesse momento ou levantar a sua mão, e eu quero orar com você. Existe alguém em nosso meio nesse momento? Se você tem dificuldade de fazer isso, de levantar a mão, de vir até aqui, você pode me procurar ou procurar qualquer um dos líderes dessa igreja, diáconos, qualquer um dos músicos, ou a mim agora no final do culto, e dizer: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ser um adorador do Senhor, eu quero fazer isso de uma forma definitiva, eu quero me tornar um templo do Espírito, e quero fazer parte dessa família. Procurar agora no final do culto, ou qualquer um de nós líderes, e nós queremos orar com você. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Não saia daqui sem responder ao convite que Jesus fez ao seu coração hoje. Não saia daqui dessa forma. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que ao saírem desta casa de oração, vocês possam ter um caminho completamente seguro até os lares de vocês, ou até os destinos de vocês. Que o Senhor coloque anjos, acampe anjos ao redor de vocês, para que nenhum mal aconteça. E que vocês tenham uma semana linda na presença do Senhor. Todas as suas escolhas sejam pautadas numa íntima conversa com Deus. E que Ele os leve na graça dEle e que os traga o mais breve possível, para nós continuarmos a celebrar o nome que é sobre todo nome. Que o Senhor abençoe a cada um. E vamos terminar esse momento cantando ao Senhor. Vamos ficar em pé mais uma vez. Quero te convidar, e logo após a canção, a bênção apostólica, e nós vamos sair daqui dando um aperto de mão naquele que está mais próximo de nós. Se não sabemos o nome, pergunta o nome dessa pessoa e convida ela para estar durante toda a semana
orando uns pelos outros. Conosco aqui também nas quartas-feiras, 19h30, nos nossos pequenos grupos de oração. E até o próximo domingo, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos celebrar. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Eterno devedor, o véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do promessas eu quero ir pra lá, pelo todo e meio caminho. Sei que na sala do promessas eu quero ir pra lá, pelo todo e meio caminho. Mais uma vez, sei que na sala do promessas eu quero ir pra lá. Sei que na sala do promessas eu quero ir pra Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, sempre. Amém. 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 Que o Senhor nos abençoe. Vamos celebrando. Amém? Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá. Sonho de Deus, vontade do Pai, ter filhos, amigos, discípulos de Cristo, filhos curados
irmãos dispostos a amar, honrando a missão de pastorear. Começando bem perto, o dom exercer, a família é o palco de todo aprender, cultivando o ouvir, moderando